continuar, né? Gostaria de informar a todos que na nossa associação nós temos, né, o doutor André, que faz esse acompanhamento das famílias, né, nessa parte jurídica. A gente faz o encaminhamento das famílias para a Defensoria Pública, casos do Ministério Público. Então, se souberem de algum direito sendo negligenciado, né, de pessoas com deficiência, podem ir até a Associação de Famílias de Autismo, procurar o AB, eles são nossos parceiros mesmo de luta. Bem, é com muita alegria que eu convido hoje ao palco dois amigos. Eu tomo a liberdade, mas com todo respeito, de chamá-los somente pelos nomes, Reginaldo Lopes e Cristiano Silveira. Os dois para falar sobre a importância das políticas públicas para a pessoa com deficiência e aproveitar esse espaço, né? Algumas pessoas já devem ter visto nas nossas redes sociais. E eu queria, antes, falar um pouquinho que a Aspas, desde os seus primeiros dias de porta aberta, até os móveis, desculpa, até os móveis da nossa associação foram doados pelo Cristiano. Então, é muito significativo hoje a gente estar com um evento tão grande, online, presencial, e tê-los aqui. Meu agradecimento, né? E ele acabou, junto com o Reginaldo Lopes, de destinar 250 mil para aspas. Então, vamos ver. Errado, né, Paulo? Saúde. Vai, o microfone. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, gente. Vai. Boa tarde. É só uma alegria estar participando desse terceiro simpósio da Aspas. Quero cumprimentar o grupo que, juntamente com toda a equipe, André, Tereza, toda a equipe que está à frente desse trabalho com a Dani. Para nós, para mim, é especial. É um evento, um tema importante, né? Quem acompanha o trabalho do nosso mandato sabe que, além de eu ter a questão da luta pela inclusão social, da dignidade humana, eu também vivo a questão da inclusão das pessoas com autismo na condição de pai ativo, né? Então, isso torna esse assunto caro para mim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu fui convidado para conversar, né? Que é falar de política pública. Então, nós, o Reginaldo também tem nos ajudado, e aí eu vou explicar por quê. Eu sou deputado estadual. Então, eu não posso criar leis, legislar sobre assuntos que competem à União, que competem ao governo federal, que competem ao Congresso Nacional. A Constituição, ela divide isso muito bem. Competência dos municípios, competência do Estado, competência da União. Nos assuntos do Estado, eu posso. Direto, estou apresentando projeto, brigando e fazendo toda a minha discussão. E aquilo que a gente entende que é importante, que é necessário, a gente tem conversado com a Reginaldo para nos ajudar também a nível federal, de poder levar as nossas pautas, nossas demandas. Não são poucas, né? Eu preparei aqui a minha apresentação muito na forma de diálogo, que eu acho que fica melhor, né? Eu não quis fazer com slide e apresentação, não, porque eu pensei, eu acho que eu vou querer fazer uma conversa mais íntima, no sentido do lugar que nós estamos, sejamos quanto pais, sejamos quanto autistas, quanto profissionais que atuam, não é? Na questão da temática. Eu sei que o público nosso é muito diverso nesse sentido. E aí, por causa disso, talvez algo que eu vou dizer já tenha sido dito pelos demais palestrantes que me antecederam, aqueles que ainda virão. Claro, que o farão de maneira com mais propriedade e aprofundada, mas como a conversa ela vai ser mais, vou falar assim, as minhas impressões gerais sobre o nosso governo, eu vou tentar falar um pouco sobre isso tudo no lugar, dentro do contexto da política pública, né? Acho que já deve ter sido dito sobre tudo que nós estamos vivendo nesse novo momento do debate sobre o autismo, né? O que é o autismo? As pessoas agora, como eu disse, apesar de não ser algo novo,
A impressão que nós temos, quando a gente fala sobre autismo e a gente percebe que as pessoas tomaram conhecimento sobre o assunto, é como se fosse algo de agora, né? Tanto que muita gente pergunta assim, Reginaldo, deputado, é epidemia de autismo? Por que está tendo tanto caso de autismo? A gente sabe, agora tem diagnóstico, né? A medicina conseguiu classificar isso melhor, tem ciência, tem técnica, então não tem nada de epidemia, né? Nem são somente as telas, olha, a tela do celular está fazendo a turma virar autista, necessariamente, claro que não. Agora, quadros, verdade, o excesso, não precisa nem ser autista, né? Qualquer um submetido a um tempo demasiado em tela vai ter problema, mas os autistas, as pessoas neurológicas, têm desdobramento, mas não é tela por causa do autismo, por enquanto genética, né? Então, já posta genética. E aí, isso tudo vai trazendo, assim, na velocidade que a informação circula, e as pessoas, e a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido, aí falando agora com quem milita, com as associações, com os conselhos de pessoas com deficiência, com os ativistas, porque nós estamos sendo mais eficientes no sentido da visibilidade. A gente não se limita mais ao dia 2 de abril, né, se falar de autismo. A gente fala com mais frequência agora na nossa agenda. Mas, veja, a gente tem que falar de autismo o tempo todo, nas redes sociais, nos nossos canais, na palestra, entrevista, divulgando novas pesquisas. Então, é isso. Né? No passado, aquilo que a gente classificava como qualquer outra coisa, né? Vamos lembrar o tempo da nossa escola, isso é fundamental. O coleguinha de escola nossa, pô, aquele meio encapetado, aquele vive no mundo da rua, aquele meio tantã, aquele meio retardado, né? Me desculpa o termo, mas esse é o sistema que a gente classificava as pessoas que possivelmente, não quer dizer que mas possivelmente poderiam ter um quadro ali de transtorno do espectro autista ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. E aí agora nós estamos avançando. Eu estou dizendo que já está tudo bem feito, tudo organizado? Tá bom? Claro que não. Distante ainda do ideal. Mas reconheço que avanços também aconteceram do ponto de vista que a gente está falando da política. Daqui a pouco eu explico por quê. Bem, e aí ele falou sou como deputado, agente político, regional do agente político, poder público. Né? A pergunta é, como que o poder público está se organizando para esse novo contexto do desafio da inclusão dos autistas? Porque se o CDC está falando que cada 30, 31 vai ser autista, diagnóstico, e a Universidade Federal de Passo Fundo, parece que o Rio Grande do Sul também fez uma pesquisa, claro que a gente questiona a metodologia, mas ela tem uma pesquisa que também está confirmando esse dado, esse número. Ora, é um número expressivo. Como nós estamos nos organizando? Sobre vários aspectos daquilo que são as nossas contingências quanto famílias atípicas e autistas. Confesso que até aqui, pese reconhecer algum avanço, é precário. Né? Por exemplo, quando eu falo assim, conto com um prefeito amigo, prefeito, você sabe que eu sou da causa do autismo. Cadê os meninos? Né? Contrata um fone. Aí o prefeito fala assim, deputado, manda o currículo, se você tiver, porque eu não acho, para contratar. E quando vai para os municípios menores, isso é mais grave. Qual que é a realidade? Vou ser sincero. Você vai tentar achar um neuropediatra na rede pública. Quando existe, é difícil agendamento. Demora. E aí as famílias, às vezes, estão fazendo, vou contratar um particular. E você está ganhando licença quando você faz o estudo particular para começar o trabalho de investigação, para poder ter o laudo te permite ter acesso a um conjunto de direitos. Se tiver o laudo, e não for um profissional habilitado para emitir o laudo, não vai funcionar também. Vai qualquer um que pode emitir o laudo. Né? Estou dando um exemplo de maneira geral. Aí, quando você vai para o interior, e aqui a gente está numa cidade de polo, São João do Rio é uma cidade de polo, mas quando você vai ao do estado todo, cidade de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, aí não existe mesmo esse profissional. Fica mais dramático. Aí você não acha terapeuta, você não acha terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, para você ter uma ideia, só a Universidade Federal do Triângulo e a FMG tem curso. Estou falando das federais, de terapia ocupacional, o resto é particular. Até eu entreguei para o governo essa semana, para o Estado, eu queria criar curso de terapia ocupacional de fono na UEM, na Unimontes, que são universidades estaduais. Apresentamos uma emenda no PPAG, na LOA, que é o orçamentário do Estado, e o governador vetou, no mês do autismo. Mês do autismo. Essa foi uma semana muito difícil para mim, porque não foi só essa derrota, não. A questão de proposta de criação de centros de atendimento aos autistas regionais. Porque, como eu disse, se um município pequeno, mais distante da cidade de pobre, ele tem um vazio assistencial desse tipo de profissional, o Estado tem que se fazer presente, contratar gente, levar gente para lá e dar um jeito. Pode falar vazio assistencial. E, claro, eu não consigo colocar um centro de atendimento autista em cada cidade dos 853 municípios. Então, vou pegar essa cidade de pobre mais próxima e monto um centro regional. É o ideal, claro que não, mas é possível.
e já começa a resolver o problema desse vazio. E aí nós colocamos no orçamento. Olha, porque tem uma lei nossa que foi aprovada, que já previa a criação do centro, o governador já tinha sancionado. E eu falei, mas não adianta você ter isso na lei se você não tiver o orçamento. Tem que ter recurso, né, gente? O Cristiano é gente boa, amigo da frente de infância, ele apoia a aspa, né? Além acabou o Cristiano já mandou com real de emenda básica, desenvolver seus trabalhos, então não mandou. Como é que é isso? Que apoia eles? Mas nós temos que ser prático. É demanda de contingência, demanda recursos para poder se efetivar. Aí, criação de centros regionais do governo do vetor. Aí outra política, que é o cuidar de quem cuida. A gente fala muito das mães solo, que normalmente são as cuidadoras. Né? Raras de louvar exceções somos os nossos pais são as companheiras, porque os homens vão embora. Aí ela abandona o emprego, vira cuidadora exclusiva, quadro gestionário, depressão e estresse, vai ter do benefício. Né? Qual a palestra que a doutora estava apresentando aqui no vídeo de benefício. E às vezes não é suficiente. Olha, pô, o Estado também tem que dar visibilidade, que não é só a invisibilidade da pessoa com deficiência autista, mas também a visibilidade das pessoas que são cuidadoras. E aí, o que o governo fez? Vetou. Eu fico impressionado, porque normalmente a gente que é da política é o seguinte: ó, gente, ó, chegou o mês do autismo, né? Opa, tem que anunciar alguma coisa. Ó, mês do autismo, eu, deputado Cristiano, quero anunciar, para aspas, e junto com a aspas lá em Dois Campos, R$ 250 mil para a gente poder acolher e ajudar os autistas aqui da nossa cidade e região. É isso que o político tem que fazer. Aí tu pergunta, o governador veto. Não estou falando nada, não. Que nada já estaria bom. Veto. Dizendo para nós o seguinte, essa pauta não é prioridade do nosso governo. Por enquanto, mas vai ser. Então, isso tudo é política, porque quando a gente fala da questão, nós temos que fazer aqui uma distinção. Algumas famílias têm recursos que conseguem buscar os cuidados na rede particular. Outros têm algum recurso, contratam um plano, ainda de forma precária, consegue ali brigar. Olha, eu preciso de terapeuta ocupacional, mas tem na rede. Aí você liga na INSS, faz uma ouvidoria, anota que agendar em qualquer cidade, pagar seu TFP, se vira nos 30. No limite, você vai pegar pedir reembolso. É isso, doutor André? O senhor que é da OAB, da parte das pessoas com deficiência. Então, você ainda tem aqui vamos falar assim, um espectro legal que você consegue pegar. Agora, quem não tem particular e quem não tem plano? Que é a grande maioria absoluta da nossa sociedade. Precisa de sistema público. Mas ele não existe. Esse sistema organizado dessa forma, ele não existe. Então, nós estamos tentando organizar isso. Eu converso com os prefeitos, porque eu não tenho competência para legislar nas questões municipais. Mas eu oriento, vamos montar um fluxo. O fluxo não é difícil. Vamos conversar com as escolas. A escola tem um papel fundamental na identificação daqueles meninos que sugere uma avaliação, concorda? Na escola fundamental. O meu menino com 1 ano e 7 meses, a área pedagógica que chamou para conversar, falou: conversar com o seu menino e tal, estamos observando ele, assim, assado, comparado com os coleguinhas, claro que ninguém é igual a ninguém, mas sugere uma investigação. Se você permitir, estamos te dando um relatório e quem sabe você procurar neuropediatra. Eu falei, opa, então vamos lá, né? Procuramos a neuro, nossa investigação, tá, menino autista. Olha como é que a escola é importante. E a equipe de saúde da família também, porque tem a carteira de criança, né? A carteira em chat, pode ali também ajudar nessa buscativa desse perfil. Olha, eu estou orientado a dar essa observação, tive observação, vamos começar com a família. Aí, uma vez que tem ali a disposição da família em buscar a investigação, você tem que ter o neuro para receber, você tem que ter o psicólogo para receber, você tem que ter a equipe multidisciplinar para receber. E uma vez que recebeu, fechou o diagnóstico, segundo passo, tem ali a prescrição dos tratamentos de terapia. Tem que estar disponível na rede de tratamento de terapia. Aí o Estado fala para nós, não, mas nós temos o CEF, que é o Centro de Especialidade de Reabilitação, nós temos o CERCI, né, que é o CERCI, e também a maioria das cidades, esses equipamentos não têm a equipe profissional. E quando tem, aí diz o seguinte, você vem aqui uma vez por semana, 30 minutos para fazer um tratamento. Vai funcionar, gente? Isso não está muito bom uma vez por semana, às vezes é uma vez por mês. Vai funcionar? Vai ter. Vai. Então, a nossa briga tem sido essa, fazer com que o Estado entenda esse novo contexto de um contingente populacional muito grande que está no escopo das pessoas com deficiência, segundo a lei beneficiana e a lei brasileira de inclusão de 2015, que precisa ser olhada. A pessoa com deficiência em geral no nosso país é invisibilizada. A pessoa com autismo, que está, então, pelos termos legais nesse escopo, é mais invisibilizada ainda. Porque às vezes ela não tem as características, né? Qual comumente a sociedade vai identificar que ali tem uma condição de uma deficiência. Aí a gente está falando de transtorno do neurodesenvolvimento. E aí a briga nossa é nesse sentido.
Aí isso foi tudo prefeito, organiza a educação e a saúde, faz identificação, nessa identificação conversa com a família, encaminha para a avaliação diagnóstica, sim ou não, não tem quadro, é outra coisa, então não há problema, não há quadro de autismo, mas sim, qual que é então a parada retaguarda do fluxo que nós vamos ter, tratamento, terapia, acesso a medicamento, eu falo muito do tripé regional, na política pública, saúde, educação e assistência social, é o tripé, não é? Na saúde, é isso que nós estamos dizendo, na educação, apesar de ter esse papel também de observação, tem o papel de cuidar para que a educação seja inclusiva de fato, porque hoje também, gente, vamos ser honestos, há esforço de professores que são da educação especial às vezes, mas quando você fala assim, a política pública, a estrutura, ela não está organizada para isso. Ela está organizada para dizer que cumpre a lei, cumpre a exigência, mas ela não existe para garantir o que nós vamos chamar de condição de cumprimento do percurso formativo mínimo para essas pessoas. Não é educação inclusiva porque está matriculado, não é educação inclusiva porque está indo nas aulas. É educação inclusiva se você tiver o PEI, PBI elaborado de acordo com as capacidades, necessidades, limitações e habilidades daquele indivíduo, e o programa que é construído para ele com acompanhamento de quem está habilitado profissionalmente, capacitado profissionalmente para acompanhar esse processo. E eu vou sentido, ele não vai desenvolver como a gente gostaria. Às vezes, como pai, o nosso sonho é poder entrar com o nosso filho na formatura da universidade para ele receber o diploma. Mas a gente reconhece também que, dependendo do nível de suporte, estará muito bom para nós se estiver letrado, alfabetizado, se conseguir desenvolver alguma habilidade a partir de suas competências. E é isso. Essa é a realidade. Mas o problema é que a estrutura, até onde nós temos observado, ela não está construída dessa forma. E aqui, quando a gente fala de professor de apoio, profissional de apoio, que esses dois sujeitos existem em termos da lei, você não pode ter confusão. Como é que você vai pôr um profissional de apoio, que pode ser, às vezes, um estagiário do ensino médio, fazer acompanhamento de um autista ou qualquer um tem um déficit intelectual ou transtorno de neurodesenvolvimento? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que ser profissional com habilitação em educação especial. Então, bem, educação é fundamental nesse sentido. E aí poderia falar de tecnologia assistiva, de salas de recursos e tudo mais, mas eu acho que esse é o escopo principal. A saúde que nós já contamos, quais são elementos fundamentais. Você pode ter até mais do que isso. E é legal ter uma cidade que já está fazendo, por iniciativa própria, sensibilização, criando seus centros municipais, suas políticas municipais de atendimento e acolhimento. Mas, em vez de regra, nem básico necessário não tem. E, por fim, assistência social, que é essa questão da família. Como é que está a família se acompanhando na lógica de proteção social, né? Muitas das vezes, o município também não consegue enxergar essas pessoas para garantir a elas esse mínimo. E aí a gente vai trabalhando. Aqui no Estado, a gente teve um avanço quando aprovou a lei estadual o plano estadual de atendimento integralizado aos autistas. Só que aí, como na maioria das vezes no Brasil, né, a lei ela não aplica automaticamente, né? Deveria ser. Aí você tem que provocar. Aí tem que ir lá no juiz, no promotor, na Defensoria Pública, na OAB, na seção das pessoas com deficiência, para pedir ajuda para poder ter um direito garantido. Porque no Brasil são dois problemas. Primeiro que você tem um monte de lei que já existe, mas que não é cumprida, e você tem aquelas que ainda precisam ser aprovadas. E a gente não resolveu tudo aí. É coisa que a gente vai ter que ainda pensar. Nesse sentido, eu virei quase funcionário da questão. O que eu fiz? Agora, gente, todo mundo que eu encontrar que faz alguma coisa na vida, eu vou perguntar o seguinte: você não quer fazer alguma coisa com o autismo? Não, só isso que você faz. Não. O que você faz? Eu sou pintor. Não dá para trazer o autismo para pintar, não pintar a casa de você, não. Eu sou mecânico. Você não quer que a gente inclua os autistas para aprender a mecânica, não? O que você faz? Não, eu lanço foguete. Mas que a gente traz os autistas para entender como é que funciona os foguetes. Não, eu virei isso. Aí eu fui. O que eu fiz? Aí eu fui lá no Ministério Público, coordenadoria operacional das pessoas com deficiência. Fiz uma reunião com eles, falei do autismo e tal. Aí eu fui lá na AMAGES, Associação dos Magistrados. O doutor Biscato estava presidente da AMAGES, chegou o juiz do João Rei, conversei com ele. Então, peraí. Aí a AMAGES elaborou uma cartilha de uma juíza, que é a mãe artística, e mandou para todos os comarcas de todo juiz, porque muitas vezes o juiz não entende o que nós estamos falando, essa sensibilidade. Às vezes, ali naquela área cinzenta da lei, necessita, né, doutor André, de uma interpretação, você tem que ter ali essa sensibilidade. E aí, foi muito legal, fizeram um material bacana e divulgaram. Eu falei, vamos lá. Aí eu sou atrás da FEComércio, nosso parceiro. Apresentei a FEComércio, desenvolveu uma metodologia para também o seu curso do SENAC de qualificação profissional
incluir o autista na lógica que a gente tem do PEI, do PDI e tal, já na escola normal, muito bacana. Aí foi uma tabelinha, falar para os empresários, os industriais, o autista também ajuda no cumprimento da lei, para 100 pessoas terem uma pessoa com deficiência. E mais do que isso, os autistas têm habilidades que podem ser também produtivas. Porque quando a gente fala das pessoas com capacitismo, é aquele negócio, né? Não vou contratar porque a lei não obriga, mas aquilo. Eu não quero saber se tem talento, né? Porque a gente estava bravo no Belo Horizonte, no supermercado. A maioria das pessoas com deficiência, não de autismo, uma deficiência em geral, é a pessoa que estava lá no final ali do caixa para poder pôr mercadoria dentro do cabinho. Não adiciona isso. Entendeu? Mas às vezes tem habilidades. É claro que eu não estou falando de uma romantização que vai dizer que todo autista tem altas habilidades. Todo autista é superdotado. E também essa romantização arrebenta com a gente, né? Olha, você sabia que o Lionel Messi, o jogador, ele é autista? Olha, eu não peguei mal do dedo, já viu? Esse autista é suporte com altas habilidades. A grande maioria da nossa condição não é essa. Suporte 2, suporte 3, e com, né, um nível de dificuldade grande. Aí fala assim, estou sabendo que o Elon Musk, que é esse foguete lá do negócio da Tesla também, é autista. Autista. O Anthony Hopkins ganhou o Oscar com mais de 80 anos, que o meu pai também é autista. Fica parecendo que esse autista é o barato, é legal pra caramba, é o cara superdotado, inteligente, bem sucedido, vai ser o cara mais rico do mundo, é o melhor jogador de futebol do mundo. E foi para a realidade, o dia a dia, não é história, olha só como é que a gente às vezes fica fazendo desconstrução de questões equivocadas sobre o autismo. Repito, não quer dizer que não existam pessoas com altas habilidades. A gente reconhece que existem. Quer dizer que não tem problema. Não tem política pública para pessoas com altas habilidades. Escola, educação, pedagogia, para esse desenvolvimento. Fica todo mundo ali assim, se vira nos 30, rebolando para ver como é que vai. O Brasil não tem uma política organizada para isso, geral. Não tem que pensar essa organização. E, mesmo que não seja um autista de altas habilidades, em via de regra, ele consegue desenvolver algum foco ou hiperfoco em algum determinado assunto, tema, em alguma área. É ali que nós temos que ir. Você não tem que jogar no campo que a pessoa ela é mais frágil. Você tem que jogar no campo que é mais forte. Ela consegue ter um melhor desempenho. E é onde a pessoa seja vontade para poder fazer isso, né? A Dani fala muito medo das altas habilidades do Pedro na questão da informática, né, de área tecnológica. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que trabalhar nessa questão da sociedade de maneira geral. E é isso. Eu entendo que a política pública é fundamental. Porque, como eu estou dizendo, nós todos precisamos da política pública. Até mesmo quando eu falo, se é uma pessoa que tem um plano de saúde, mesmo assim, o que vai ser exigido ou não no plano de saúde está muito condicionado à política pública. Lembra de uma briga que nós tivemos um tempo atrás, chamado rol taxativo, rol exemplificativo? O rol vai ser o quê? Taxativo é só aquilo que está no escopo de cobertura segundo a INSS? Ou não? O rol exemplificativo, você tem ali também essa margem de interpretação do qual a justiça muitas vezes resolveu o problema. Pode ter uma briga danada. Nós fomos ao Congresso. Lembra que o Alexandre de na época era senador, não, senador, não, seu voto. Vamos votar contra o casual, porque isso aqui é importante. Ganhamos. Agora tem de novo essa discussão lá no Congresso, né, Fernando? Sobre o que o seu rol vai ser taxativo, significativo. Então a gente tem que lutar, todas as áreas. A gente tem que lutar no Congresso Nacional, lutar nas assembleias, lutar nos nossos municípios. E aí eu fecho, minha parte, pretendo dialogar, e a gente vai ver o regional também, falar da importância das associações na construção da política pública. Olha, a Constituição de 88 criou mecanismos de controle social e participação social na política pública. Os conselhos municipais, por exemplo, são espaços como este. Quando você organiza uma associação, essa associação vai dizer assim, espera aí, nós queremos ter assento no Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho deliberativo, e nós queremos deliberar sobre coisas que nos faltam, e nós queremos que seja determinante, né? Porque senão o gestor pode responder até no termo da lei de propriedade. Nós queremos ter assento no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós queremos ter assento do Conselho Municipal do CNPF, da assistência social, do direito da criança, da educação, que aí a gente passa por espaços que você constrói a política pública, você elabora, propõe a política pública e faz o controle social, a fiscalização dela. Olha como é que vai mudando. Então, a gente precisa ocupar esse espaço de maneira qualificada para a gente começar a entrar na agenda política. Nós que somos da política, vou explicar para vocês como é que a gente funciona. A partir de tensionamento social. Eu já fui vereador, vice-prefeito, hoje estou como deputado. Se você tem grupo social e que ele se organiza, ele tensiona e ele o faz com uma determinação de fundamentação, você tem que dar resposta para aquele grupo.
está tensionando, está ganhando visibilidade, está criando um assunto, falo assim, na agenda política local. Opa, o que está acontecendo? Ó, tem lá um grupo de mães lá que se organizou, montou uma associação, está no conselho, está indo na Câmara, está indo na rádio, está fazendo caminhada e está brigando. Opa, então agora eu tenho que dar resposta para esse grupo. Quando o grupo não se organiza, eu tenho que isso ali, em tese pode ser importante, mas não se tornou prioritário, porque há outros grupos sociais tensionando em prol de outras pautas. As associações dos carnavais das escolas estão tensionando para ter recursos. Você tem a turma lá do futebol que está tensionando para ter recursos, todos legítimos, viu, gente? Inclusive, o orçamento que você para todo mundo. Mas tem a turma da cultura que está tensionando. E onde está a turma ligada ao crescimento dos outros pessoas com autismo, das pessoas com deficiência? Até então, não estava organizado, não se estava de maneira precária. Esse movimento tem sido interessante. Só lá pelo mandato, nós já chegamos a ajudar a organizar quase 100 associações. E orientando, colocando equipe jurídica para ajudar, falando como é que funciona, apresentando propostas de projetos jurídicos ser apresentados nas câmaras dos municípios para criar política pública local. Como eu disse, as competências e as possibilidades têm que ser distribuídas, União, Estados e municípios, então, a nível local também está fazendo o funcionamento, e assim que a gente vai mudando as coisas, né? Com essa nossa disposição para a nossa luta e atividade. Então, acho que é isso, a gente continuar lutando para fazer inclusão. A gente sabe que a condição das famílias não é fácil. Eu tenho muitas amigas que são mães atípicas, né? Aí a gente faz audiência lá na Assembleia, aí chega uma mãe na brava assim, eu vou falar aqui, rasgar o verbo, porque eu estou muito nervosa, não quero fazer um sapato, que você sabe como é que é? Eu falo assim, ó, para mim está tudo bem. Eu não conheço mãe atípica que não seja brava. Ativa, não é isso? Pai, se for, não é, tem que ser, tem que ser uma leoa, né? A turma, nossos amigos do sindicato, fala assim, lute como uma sindicalista, que é verdade, né? Mas eu teria além, lute como uma mãe atípica, porque não tem bicho mais denso que uma luta que uma mãe atípica, né? E é isso que nós vamos trazer, essa disposição, essa energia, essa consciência. Até então, por que a gente não fazia? Além dos problemas do dia a dia, que a gente sabe que nos limita, mas também da ausência dessa consciência política, dessa consciência crítica, de que isso nos pertence. Tá certo? Porque que a gente quer, no final das contas, é que os filhos possam ter acesso a tratamentos e terapias, assistência médica, possam ter acesso à educação de qualidade, com a formação, que possa ter acesso assistencial, que possa ter acesso ao esporte, que possa ter acesso à cultura. Que os nossos filhos parem de apanhar na escola por ser diferentes. Que os nossos filhos possam ser voltados a participar de uma festa de aniversário, porque nem isso eles estão fazendo mais, porque os meninos são diferentes. Nós saímos da disabilidade. A gente não volta mais para lá. Obrigado, gente. Então, boa tarde, a todas, todos. É uma demonstração que, felizmente, os homens, os pais, participam muito pouco desse debate, né? Então, é uma luta grande das mulheres, das mães ativas, e que, de fato, nós temos que avançar muito nas políticas públicas. Porque Brasília tem trabalhado ao lado do deputado Cristiano na perspectiva da gente traduzir as reivindicações em políticas organizadas, políticas públicas que, de fato, possa atender essas áreas tão importantes. Educação, saúde, assistência, seguridade social. Eu acho que um outro grande desafio que o deputado Cristiano tem defendido muito, né? Ou seja, nosso sistema de seguridade não considera, né, o cuidado também como um trabalho. O Brasil tem aproximadamente mais de 1.100.000 mulheres, nas últimas estatísticas, que dedicam praticamente 100% ao cuidado. E esse tempo, ele não é considerado tempo de trabalho, essa dedicação, para nenhum direito, em especial no direito previdenciário. Essa é uma grande questão importante. Provocado pelo deputado Cristiano, nós apresentamos também um projeto nessa perspectiva de garantir e trabalhar para que seja considerado como tempo de contribuição. Nós não remuneramos por esse tempo também. Nós não consideramos e não remuneramos
E às vezes, querem também, nós tivemos que lutar muito para que nas políticas sociais, na LOAS, né, no BPC, né, o benefício também da criança, então, tipo, não fosse considerado na seguridade da mãe ou da família. E foi uma luta muito grande para conseguir essa exclusão. Então, são muitas reivindicações. Do ponto de vista de criar uma rede, um sistema no campo educacional, eu tenho dialogado também com quase todos os reitores, através da DIS ou do CONIPS, que representa os reitores dos institutos federais, e a DIS, os reitores das universidades, nessa perspectiva de ampliar. E nós temos boa notícia do Cristiano. Muitos projetos, pelo menos as universidades mineiras, eu consegui um bom diálogo, e agora no projeto de expansão de novos cursos das universidades, praticamente todas as nossas universidades estão apresentando mais cursos, até de formação noturna também. Lá já apresentou para terapia ocupacional e também para fora. Então, nós estamos buscando ampliar, né? Nós já falamos aqui também com o reitor Marcelo, professor Rodolfo, e deve ter agora uma expansão. Nós conseguimos articular alguns cargos junto ao UGI, o Ministério do Planejamento e Gestão, e também o Ministério da Educação, para permitir essa liberação de profissionais, evidente, para que essas universidades possam, então, ofertar para formar mais trabalhadores para ajudar na política educacional, na política de inclusão. Então, é dessa forma que nós estamos junto com vocês, não é isso? Estar ao lado de vocês, né? Ouvindo sempre vocês, porque temos que estar juntos, né? Aprendendo no dia a dia, levando para o parlamento. Já falou uma coisa importante. Tem se organizado pelos municípios, inúmeras, né? Não sei quantas cidades tem hoje nos municípios, né? Eu conheço. A cidade já tem 3, 4 entidades, cidades grandes. Então é fundamental essa rede também de movimentos, né? De associações que possam fazer a disputa orçamentária nos próprios municípios. Se tem uma política pública que ela é democratizada, que ela é deliberativa, é a política pública de saúde. As decisões, os investimentos, né, a aplicação dos recursos, quem delibera é o Conselho Municipal de Saúde. Talvez seja o conselho mais deliberativo de toda a estrutura de participação social das demais políticas de direitos fundamentais. A educação tem uma presença, mas muito longe do poder da participação desse modelo organizacional da saúde. Também assistência, e por isso é fundamental essa organização. Tenho conversado muito com o Cristiano para a gente fazer uma federação, né, para ajudar. Acho que ele vai organizar agora um seminário para construir uma federação, depois, quem sabe, uma confederação. Eu acho que, do ponto de vista do suporte, acredito que a União tem que assumir. Eu acho que vai ficar inviável para alguns pequenos municípios. Se a gente não construir um mercado para as terapias, nós temos um mercado educacional, temos um mercado fisiológico, né, para as intervenções do ponto de vista clínico, mas nós estamos também do ponto de vista das terapias do neurodesenvolvimento. Se a gente quiser garantir acesso, se a gente quiser garantir que todas as crianças, independente da sua renda familiar, tenham acesso a todas as terapias, nós vamos ter que ter um mercado de atendimento, sabe, Cristiano? Transferido da União, ou no modelo da saúde, ou no modelo do MEC, mas alguma coisa que seja compartilhado esse mercado, esse financiamento. Uma parte da União pode mais, porque ela fica com 60% da arrecadação, ela deveria ficar mais responsabilidade da transferência de grande parte desse mercado, mas com a presença, nós estamos num estado federativo, né?
temos município, estado e União, de uma maneira federativa, também com participação dos estados e municípios. Então, da minha parte, tenho feito alguns estudos, tenho conversado com várias associações, muito especial o Cristiano, nosso professor, nosso condutor, que nos inspira um pouco nessa pauta, para a gente desenhar e buscar, principalmente agora que nós estamos desenhando as próximas metas do Plano Nacional de Educação, né, que nossa comissão foi criada agora, nos próximos 10 anos. Então, acredito que é nesse momento que nós temos que garantir, né, a política de inclusão, as terapias, para o desenvolvimento de todas as crianças e um financiamento. Esse é o momento para que possamos mudar a política pública do ponto de vista, em especial, educacional. Né? Saúde, nós já temos um modelo compartilhado. Nós vamos ter que criar agora mais programas. Lembro que no ano passado, pela primeira vez, dentro da política para pessoas com deficiência, nós garantimos aí o anúncio de 308 centros regionais multidisciplinar para a TEA. Então, nessa perspectiva, evidente que conseguimos um avanço no ano passado, mas falar em 300, no país, 6 mil municípios, é muito pouco. Evidente que temos aí ainda um longo percurso à frente. Mas eu quero aqui reafirmar esse compromisso, Dani, com a nossa região, com o país, e colocar isso à disposição do chão para a gente estar fazendo essa tabelinha, caminhando projetos em Brasília para ajudar a fazer uma sociedade que não deixa ninguém para trás. Acho que esse é o grande desafio do Estado brasileiro. Eu acho que o Estado, em especial, tem que cuidar de quem precisa. Então, é fundamental que tenha essa inversão de prioridade e possamos, de fato, alocar recursos públicos para o desenvolvimento das pessoas que mais necessitam. Então, esse é o nosso compromisso e um bom encontro. Estamos juntos.